despertemos para o amor, para a fraternidade, para a solidariedade, para exemplificarmos os seus ensinos. Possamos todos, neste momento, além destas energias espirituais, focarmos os nossos pensamentos neste momento de reflexão, de aprendizado para todos nós. Possamos construir este planeta de difusão Estamos, ao longo deste mês de fevereiro, tratando do tema do acolhimento, da acessibilidade, da inclusão. Então, são temas que nós estamos convivendo diariamente no dia a dia e às vezes passa desapercebido. Nós não nos percebemos e acabamos esquecendo de sermos acolhedores, de sermos alguém que se ocupa com o outro, procura inserir o outro, procura fazer com que o outro se sinta à vontade, se sinta pertencendo àquela comunidade, pertencendo àquele ambiente do qual nós também fazemos parte. Então, muitas vezes, nós, de forma mais voltada para nós mesmos, mas de forma egoísta, acabamos, então, esquecendo o nosso companheiro do lado, nosso companheiro, nosso amigo, ou aqueles que nós estamos vendo pela primeira vez. Muito bem. Então, esta temática do acolhimento se constitui um processo que nós estamos vivendo diariamente. E para uma casa espírita, ele se constitui fundamental. Aliás, não apenas para uma casa espírita, mas todas as casas que acolhem pessoas, que recebem pessoas, devem naturalmente ocupar-se com a qualidade deste atendimento, a qualidade deste acolhimento, a qualidade desta inclusão deste irmão que está chegando. Pois bem, mas o tema hoje, dentro desse enfoque, como das outras demais palestras, nós estamos nos baseando também numa revista maravilhosa da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, parece que de primeiro ou segundo semestre de 2022, que trata dessa questão do acolhimento, do atendimento nas casas espíritas. Então, artigos maravilhosos, de uma plasticidade também lindíssima. A revista, não sei se vocês conhecem a revista Reencarnação. Alguém aqui fora, o casal aqui, alguém mais conhece a revista Reencarnação? Já teve a oportunidade? Legal, Beleza. Então, assim, pessoal, nós temos um movimento espírita no Brasil e ele se constitui das federações, das congregações, enfim, de todos os nomes às vezes mudam, mas cada estado tem uma federativa, certo? E o Rio Grande do Sul não é diferente, nós temos uma Federação Espírita do Rio Grande do Sul. E ela tem um veículo, mais de um, mas este fundamentalmente, de caráter doutrinário, que é a reencarnação. Então ela aborda os mais variados temas que a doutrina espírita traz como esclarecimento e ilustração para todos nós. E sempre teve um caráter assim muito especial, uma revista feita com muito carinho. Também no Brasil, na Federação Espírita Brasileira, tem uma outra revista fantástica, que é o Reformador. Também uma revista que já passa de 100 anos de
de existência, de modo que são revistas assim, consolidadas e trazem artigos maravilhosos. Então nós vamos nos basear na revista Reencarnação, cujo artigo é acolher todas as gentes. Acolher todas as gentes. Nós somos gentes, né? Nós somos espíritos. Nós somos individualidades. Perfeito? Cada um de nós tem as suas características específicas, os seus valores, as suas qualidades, os seus defeitos, as suas imperfeições, né? Todos nós nos caracterizamos por sermos espíritos imortais, mas diferentes uns dos outros. Mas que não pelo fato de sermos diferentes, que não deveremos ter o direito de estarmos nos mais diversos ambientes, que esses ambientes sejam sempre acolhedores, que sejam sempre integradores ou includentes, certo? Eu tive a oportunidade, já nos mostra um pouco disso, de ter vivido um processo de exclusão do próprio movimento espírita. Eu, natural de Magé, né, nós tínhamos reuniões e muitas vezes tinha que ser essa reunião mais fechada, mais velada, né, não aberta ao público. Claro que muitas delas eram reuniões públicas, mas também as reuniões doutrinárias. Houve momentos da nossa história brasileira em que se dizer espírita é algo que desafio, ainda se constitui. Não porque haja impedimento, ao contrário, hoje nós temos uma liberdade mais ampla, mas nós mesmos, muitas vezes, nos sentimos constrangidos em dizermos-nos espíritas e dizermos-nos espíritos, né? Então nós ainda estamos caminhando nesse processo de nós nos incluirmos, de nós nos sentirmos pertencentes a esta comunidade brasileira e poder levar a nossa contribuição, a nossa opinião como espíritas, certo? Muito bem. Então, felizmente, nós temos isso. Agora, acolher a todos, que é o que o Cristo nos chama para esse, né? Venham a mim, os misericordiosos, venham aqueles que aqui, ó, vamos pegar a passagem de Mateus, para nós não... Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O que é isto? O que o Cristo está dizendo com isto? Vinde a mim, deixai vir a mim as criancinhas, né? Eu sou o caminho, a verdade, a vida, certo? Sempre nós chamando, nos conclamando a participarmos, a abrir o campo do trabalho, né? Para que nós possamos ter as oportunidades e não nos sentirmos excluídos. Então diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendeis comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então está em Mateus 11, capítulo 28 a 30. Muito bem. Então esse é o grande chamamento que o Cristo nos faz. Vinde a mim, vós que se sentis em sofrimento, em aflição, em dor, em dúvida, em inquietação, em incerteza. Certo? Este é um convite. E este deve ser o nosso convite a todos com quem nós nos relacionarmos. Então agora já não se trata mais apenas de acolher aqueles que vêm à casa espírita, mas nós nos tornarmos alguém capaz de acolher a todos, indistintamente, onde quer que estejamos. Esse é o desafio para todos nós, né? Isto é, e quando é que nós temos essa oportunidade de acolher? A quem acolher? Onde começa o processo de acolhimento? Onde é que começa?
conhecem isso. Família é o esteio, é a base, né? É o nosso primeiro ambiente de relacionamento, certo? Ali nós começamos a estreitar relações de afetividade, de amorosidade, né? De companheirismo, de presença. Então, é na família que nós começamos a exercitar este processo, certo? E a palavra acolher, ou esse verbo, acolher, né? Ele parece não estar muito presente no nosso, pelo menos, vocabulário, né? A gente sabe que estar juntos, estar ajudando, porque o acolher pode ser substituído pelo verbo ajudar, auxiliar, amparar. Vamos sair do ar e vamos correr. Entender, compreender, perceber o outro, sentir o outro, né? Então veja um exercício maravilhoso que nós temos a cada dia. Para isso, o que precisa? Que nós estejamos atentos, né? Atentos, focados. Nós nos desfocamos com muita facilidade. Com muita facilidade o nosso pensamento se dispersa, e vai para lá, e vai para cá, e o tempo passa, e a gente acaba não conseguindo construir um processo de mudança efetivo, né? Porque esquece dessas pequenas coisas que o Cristo nos alertou, nos alerta e nos traz até hoje como uma reflexão profunda, de nós acolhermos uns aos outros. Então Jesus, como está no Evangelho, capítulo 6, convida a todos para irem ao seu encontro. Nós não podemos fazer isso? Convidamos a todos a ir ao nosso encontro. O que a gente costuma fazer? Começa numa festinha nossa. Tem aquela festa das boas, tem várias parábolas aí, né? Que nos ajudariam, que são chamamentos, são uma forma. Nós também fazemos isso. E qual é a nossa tendência? Limitar, restringir. Claro que isso está relacionado com a possibilidade que a gente tem de aprender, né? Mas veja, já são exercícios que a gente pode começar a pensar em fazer a inclusão de pessoas que talvez nem imaginassem que fossem convidadas, né? Nós podemos provocar uma surpresa, né? Tornar alguém feliz pelo simples fato de que veio conviver comigo um pouquinho, né? Normalmente a gente convida os nossos familiares, né? Mas está na hora de pensarmos, de repente convidar alguém diferente, né? E acolher essa pessoa com carinho, valorizando. Outro verbo que nós podemos valorizar, do amar sobretudo. Tudo isso é acolher. Então, o Cristo nos chamou a todos, nos convida a todos com amorosidade. Este é o diferencial. Amorosidade. Afetividade. Afetividade. Eu sabia que tinha alguma coisa que estava. Afetividade. Com amorosidade, com carinho, certo? Com um verdadeiro amor. E isso faz a diferença. Faz a diferença e nós podemos estar neste momento deixando uma marquinha nossa naquela pessoa. Uma vez eu era na área da assistência social, né? Então tinha uma propaganda lá da Instituição Internacional lá, em que tinha um cartaz mandando, venha você também deixar a sua marca. Aí aparecia um menino todo enrugado, assim, todo, né? O casal. Então estas marcas ficam, né? Todos nós temos as nossas marcas. E muitas delas podem ser marcas promovidas pela afetividade. Marcas que fogem do corpo e vão à alma.
vão à essência do ser, estas permanecem. Ok? Então, agora o que é preciso, pessoal, para que nós possamos desenvolver essa amorosidade e atender a todos que sofrem, que têm dores, que têm aflições, né? Que estão isolados, que se auto-isolam, né? Vamos fazer com que eles também se acomodem junto a nós. É preciso que nós venhamos a desenvolver ou dar importância para a fé, a crença em Deus, a crença em Cristo nos ensinamentos. Porque isto é, na realidade, nós nos transformarmos em Cristo, sermos Cristos também, né? Agirmos como o Cristo, com caridade, com gratidão, com devoção, com carinho, né? Isso é exercitar, ser um pouco a cada dia um Cristo, um revelador, alguém que transforma, que modifica, que influencia, que encoraja, que estimula. Perfeito? Muito bem. E também, pessoal, esta atitude caridosa. Nós precisamos descobrir essa atitude caridosa. Às vezes não. Sempre isso se expressa pelo nosso olhar, pela forma como a gente vai ao encontro, né, do próximo, como a gente olha, o nosso sorriso expressa isso, né? Então, este ato de caridade, este ato de amor verdadeiro, né, é um ato inclusivo, é um ato de aproximação e, portanto, de acolhimento. Ok? Então, reforçando, Cristo diz, todos vós, ele não faz exclusão, todos vós. Por que diz todos vós? Seria porque nós todos somos filhos do Pai, né? Criados simples e ignorantes? Obviamente que sim, né? Mas isso vai num processo mais além, né? No sentido assim, de dar valor, dar significado, dar dignificação a cada ser, no seu espaço, na sua individualidade, com os seus valores e com as suas dificuldades. Né? Então a gente pode dizer, aquele não, deixa pra lá. Eu abandonei ele, larguei de mão. Né? A gente às vezes até precisa, mas que façamos isso por um determinado tempo. Porque também os Espíritos nos orientam, e o Cristo nos orienta que nós venhamos a ter com este irmão uma reconciliação ainda na vida física. Né? Então tudo bem, às vezes vão dar um tempo, mas não esquece que o pensamento, a oração é instrumento de quê? De inclusão, certo? De acolhimento. Estamos distantes, fisicamente, mas ligados mentalmente, pelo menos de um lado para o outro, daqui para lá. Né? Muito bem, vamos adiante. Então, esse todos vós, ele inclui a humanidade. Humanidade. É nós amarmos os asiáticos, os europeus, os turcos, né? Os japoneses, os americanos. Às vezes nós nos separamos. Amar, por exemplo, esses que hoje afligem a todos nós, como um grupo, como este do Hamas, nós não devemos amá-los. Mesmo diante de situações graves, de agressão à vida humana, Deus, como Jesus, não nos disse para não amar, ao contrário, nos chama para amar a todos indistintamente, inclusive os nossos inimigos. Né? Então veja o desafio e o quanto a inclusão é abrangente, o quanto esse acolhimento é abrangente. Entendeu? Muito bem.
Isso independentemente das limitações, das fragilidades ou das características específicas de cada um. Somos frutos de nossas ações e de nossas obras. Coisa boa. Então, assim, vamos tratar um pouco mais da questão. Eu acho importante um aspecto que está aqui também. E aí, voltando um pouquinho para a casa espírita. A casa espírita, ela deve ser um local de acolhimento. Infelizmente, aqui, na Casa do Evangelho, isso é quase que natural. Isso é quase que espontâneo, né? A gente até se constrange quando isso não acontece. Quando a gente tem dificuldade de falar com alguém que está chegando e a gente não consegue achar o assunto de alguma coisa, né? Porque tamanha é essa vontade, né, de que todos se sintam bem. Muito bem. Onde acontecia isso? Onde é similar ao longo da história, por exemplo, que esses fatos se davam também com naturalidade. Você já ouviu falar na Casa do Caminho? As casas do Caminho, né? As casas onde aqueles que davam prosseguimento, os apóstolos, que davam prosseguimento ao cristianismo, né? A casa de Simão Pedro, a Casa do Caminho, era extremamente acolhedora, né? Era extremamente acolhedora e tem quase que nenhum recurso, senão o recurso do amor, da fraternidade, do carinho e dessa compreensão de que todos nós somos servidores. Todos nós podemos fazer a diferença com aquilo que nós dispomos. Não precisa, né, nos transformarmos para o amor transforma. O amor em forma de energia, de vibração, de intensidade, faz a diferença. E faz com que nós também nos tornemos curadores. Certo? Olha o Cristo como dizia que nós, hipócritas, enquanto éramos descrentes, hoje nós temos mais possibilidade de acreditar nesses valores que fomos construindo e fazer com que eles se exercitem na prática, em todo o ambiente que nós tivermos. Certo? Que de nós flua estas boas energias, que nossa aura se expanda, abrangendo a mais pessoas e cada vez mais pessoas. Né? Isso parece difícil para nós, mas porque nós nos bloqueamos, nós nos limitamos, nós não sabemos de fato o valor que cada um de nós tem. Mas se nós já levantarmos com o propósito de servir, né, de amar, nós vamos conseguir fazer com que isso aconteça naturalmente. Bem, vamos ver outros aspectos aqui da inclusão. Portanto, é um ato de incluir, de acrescentar. Ok? Um ato de igualdade entre os diferentes. A gente abordou um pouquinho disso também antes, certo? Como dar igualdade para quem é diferente? Esse é um desafio, né? Como tornar um ambiente agradável para uma comunidade? Como transformar uma comunidade? Como é que nós podemos contribuir para um mundo melhor, por exemplo? Hoje a gente vê o mundo, né, com suas várias situações de conflito, né, de guerras, de desentendimento, parece que é um caos, certo? Isso é um convite. É um convite para nós exercitar este amor incondicional. Muito bem. Um outro aspecto importante é da acessibilidade. Isto é, de nós tornar os ambientes nos quais convivemos de fácil, de agradável permanência, né? De mais fácil tráfego, certo? Como também
Isso inclui as necessidades multivariáveis de nossos irmãos que muitas vezes têm dificuldade de locomoção. Né? Então isso tudo também é um aspecto que se liga a esse aspecto. Bom, um outro ponto aqui interessante com relação à contribuição do Espiritismo neste processo. Certo? Como o Espiritismo, de fato, contribui para a questão deste acolhimento? O Espiritismo é acolhedor? Ou é elitizador? Eu já ouvi isso. E de várias pessoas que há um processo de elitização do movimento espírita. Será que aí o nosso ego não está subindo? Né? Uma terceira revelação? Né? E nós, nesse entusiasmo, podemos sair da condição do acolhimento para a condição da separação, do individualismo, do agrupamento, do selecionismo, de me afinizar mais com esse, não tanto com aquele. E se eu não me afinizo com aquele, eu procuro outro e não dou bola. Então nós temos que perceber isso. Só que isso não é decorrência do Espiritismo, da doutrina espírita, senão de nossa, né? Dadas as condições de ainda de desconhecimento profundo da lei de Deus. Então nós precisamos estar espertos também para isso, ou despertos para isso. Então o Espiritismo não cria renovação social. A madureza da humanidade é que fará dessa renovação uma necessidade. Certo? Então isso está no livro dos Espíritos. E esta madureza ela é um processo em que nós vamos amadurecendo por conhecimento da doutrina e promovendo uma renovação. A renovação por si só não vai acontecer. Ela exige, ela depende da ação de cada um de nós. Pelo seu poder moralizador, por suas tendências progressistas, isto referindo-se à doutrina espírita, pela amplitude de suas vistas, pela generosidade das questões que abrange, o Espiritismo é mais apto a circular o movimento da regeneração. Eu vejo que o Espiritismo, por suas características, por sua abrangência, certo? Se adapta, se torna apto a promover essa regeneração. E lembram que isso consta nas obras básicas, no livro dos Espíritos, né? De que o objetivo da doutrina espírita é promover a evolução da humanidade. É um desafio para uma doutrina, né, que tem esse caráter de levar os ensinamentos do Cristo de forma abrangente. Muito bem. Tem algumas questões ligadas a este. Eu acho que eu posso passar um pouquinho para o programa. Então, assim, conviver com as diferenças exige de nós uma forma de como fazer isso. Certo? Como Cristo fazia isso? Como Cristo envolvia todos, né? E conseguia fazer essa abordagem, esse envolvimento com todos indistintamente, desde o mais simples ao maior nos tempos, né, em que eles têm aqui conosco. Então, ele é o nosso modelo, isso o Cristo mais ouvia, falava, ele falava muito, porque esta era a função para a qual ele veio. Mas ele ouvia, ele estendia a mão
partir daí, e afora a capacidade de leitura que ele tinha, né, de todo um contexto, ele ainda olhava no olho e buscava aquela questão mais íntima e principalmente desenvolver no outro essa capacidade de retorno, de se sentir, né, de interagir entre alguém que fala e alguém que escuta, né? Outro dia, vendo também na internet uma experiência que foi feita de um encontro com Cristo. Como é que nós nos sentiríamos na frente de Cristo se estivéssemos? Como nós nos sentiríamos se hoje, se tivéssemos uma oportunidade de ter Cristo na nossa frente? Então, houve situações, e a grande parte, todos ficaram extremamente estupefatos, digamos assim, surpresos, certo? E muitos entraram em um processo íntimo de sofrimento, de dor, né? Porque viram o quanto poderiam ter evoluído se seguissem os ensinamentos de Cristo. Então, nós podemos tornar-nos Cristos também. Certo? Muito bem, né? Então, algumas questões do Livro dos Espíritos. A questão 371. A opinião de que os cretinos e os idiotas, e era assim que chamavam, né, aqueles que tinham um comportamento diferente dos nossos, ou diferente da maioria, certo? Eram chamados de idiotas. Né? Então, a opinião de que os cretinos e os idiotas, questão 371, teriam uma alma de natureza inferior, tem fundamento? Isto é, estes espíritos que hoje estão no estado de idiotia, certo? Têm uma natureza diferente de quem, em tese, tem um comportamento normal? Foi criado diferente? Não. Todos somos criados iguais, em diferentes momentos, mas iguais. Então, a idiotia, nós é que desenvolvemos, nós é que vamos cultivando pelo desconhecimento da lei, pela forma bruta que muitas vezes agimos com o nosso próximo, por não ter despertado para o amor. E aí termos criado circunstâncias em que nós prejudicamos o outro. E por isso criamos, então, situações que precisam ser reparadas. E a reparação se dá por força da reencarnação. Então, não, eles não têm a alma humana frequentemente mais inteligente do que pensares, e que sofre com a insuficiência dos meios que dispõe para se comunicar. Como o mudo sofre por não poder falar. Então vejam que esse estado ele é decorrente. E o que nós precisamos fazer, ao invés de ficarmos embotados nesse estado de idiotia, que pode ser também um estado de ignorância, nós nos aplicarmos ao exercício do estudo e do amor, da prática, da solidariedade, da fraternidade entre todos. Então, o acolher, né, ele tem esse caráter abrangente, desafiador para o nosso cotidiano, no nosso dia de aplicação dos ensinamentos. Que nós possamos todos perceber isso e exercitar-nos de forma natural, espontânea, mas focado nesta crença de que as mudanças se darão por exercício de cada um de nós, do esforço de mudança, de transformação que cada um exercer. Então, com isso, nós deixamos essa mensagem para reflexão e leiam a revista Reencarnação. Né? A gente já publicou em alguns grupos aí, grupo 14, né? Para que vocês possam
pegue uns com os outros, que não tiver, porque vale a pena isso. Vale a pena nós nos envolvermos com a questão do acolhimento e da inclusão, principalmente daqueles que parecem para nós ser diferentes, quando somos todos espíritos, filhos do mesmo Pai. Deus nos abençoe, nos abençoe. Assim